Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é manejo da doença de Graves na infância. Pessoal, hipertireoidismo é uma condição relativamente rara na infância. A principal causa seria doença de Graves, e o tratamento da doença de Graves na infância ele é feito com as mesmas opções que nós temos para os adultos: terapia farmacológica com tionamida, iodo radioativo, tireoidectomia, cirurgia. Agora, os benefícios e os riscos de cada uma dessas modalidades de tratamento vai ter particularidades nas crianças e adolescentes, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então vamos entender primeiro qual é a dimensão do problema, assim, qual é a importância, a prevalência de hipertireoidismo de doença de Graves em crianças e adolescentes. A condição parece ser bem menos frequente do que na idade adulta, né? A gente sabe que a doença de Graves ela tem uma incidência maior a partir da segunda, terceira década de vida, né? Então na criança, quanto mais jovem, menos frequente é você achar que tem hipertireoidismo por doença de Graves, então cabe mais interpretar se o teste está errado, se tem outro diagnóstico diferencial ali naquela condição, porque Graves é bem frequente nessa primeira infância principalmente, né? De todos os casos de doença de Graves, aproximadamente 5% vão ocorrer na infância, então 95% é como se a gente estivesse comparando DM1 com DM2, até um pouco menos frequente ainda, né? Você pegar a doença de Graves na infância. Então assim, é raro, mas acaba sendo um quadro um pouquinho mais florido, chama mais atenção, a criança tem um pescoço menor, tem uma tireoide menor, aparece mais bócio, então tem umas particularidades aí que a gente tem que falar. Ô Luciano, e já que você falou em DM1, lembrar que crianças com doença autoimune né, vão ter uma maior chance de ter doença de Graves. Então a doença de Graves ela vai ser mais prevalente, que tem diabetes tipo 1, crianças com doença celíaca. Uma outra situação é síndrome de Down, que aumenta também o risco de doença de Graves em crianças, ou crianças com história familiar de principalmente pacientes de primeiro grau de doença de Graves. Né? Então, 15% dos casos de doença de Graves em crianças, você vai encontrar algum parente de primeiro grau que tem a doença. Maravilha. Se a gente for estratificar por faixa etária, a partir de 15 anos, né, adolescentes com mais de 15 anos teriam incidência maior. Entre 5 e 15 anos seria ali intermediário, e abaixo de 5 anos realmente é bem mais raro ter doença de Graves. E aí lembrar de fazer sempre, como você não falou, diagnóstico diferencial nesses casos. Outra coisa também é a proporção de homem para mulher. A gente sabe que a doença de Graves no adulto é mais comum em mulher. Isso também é verdade na criança e no adolescente. Agora, quanto mais jovem, menor a diferença. Né? Então, abaixo de 5 anos é mais prevalente em meninas do que em meninos, mas essa diferença ela é bem menor. À medida que vai entrando na adolescência, ficando mais velha, vai tendo um distanciamento. Segunda década de vida, quando vai se aproximando daquilo que a gente observa na população adulta. Isso. Maravilha. Vamos pensar agora em questão de diagnóstico, né? Porque a criança ela tem particularidades ali em relação a expressar seus sinais, sintomas, no caso. A gente tem também possíveis impactos em relação a crescimento dessa criança, estatura, maturação óssea. Diagnóstico da doença de Graves na infância. Quais são as particularidades? Quais são os pontos que serão diferentes daquele da população adulta? O que é que eu vou buscar nos exames laboratoriais, nos exames de imagem? Antes de falar dos exames laboratoriais de imagem, lembrar da clínica que vai ser muito parecida. Então, eu tenho um quadro de tireotoxicose. Né? Então, todos aqueles sintomas, palpitação, tremores, perda de peso, ele pode estar presente. Né? Agora, de particularidade, você pode ter algum efeito no crescimento e na maturação óssea. Você vai ter uma aceleração do crescimento e você vai ter uma aceleração também da maturação óssea. Então, você pode ter uma idade óssea mais avançada. Né? Agora, o restante, bócio, a presença de oftalmopatia, ela pode acontecer na criança também, ou até da dermopatia de Graves. Você vai ter aquelas mesmas condições associadas na infância. Engraçado para o pessoal de prova é aquela pegadinha da idade óssea, né? Porque assim, no hipertiroidismo você tem um avanço de maturação, de crescimento e um avanço de idade óssea. No hipotiroidismo tem a famosa von Wieck-Grumbar, né? Que você pode ter um avanço puberal, mas com a idade óssea atrasada, né? Então pode começar a ter maturação, mas com a idade óssea atrasada é uma particularidade ali. O hipotiroidismo é uma causa de puberdade precoce, né? Já o hiper não, você tem esse avanço de idade óssea,
mas você não tem puberdade precoce, é tem pelo estimulação excesso, óssea pela estimulação mesmo, né? óssea. E deterioração também do desempenho escolar, Super acadêmico. Não é só importante. no IPA. No IPA você pode ter também essa criança que está com dificuldade de acompanhar o rendimento E da às escola. vezes aquele quadro de uma certa agitação, uma alteração de atenção, pode ter a ver com isso, né? Com a alteração. Agora, lembrar que essa clínica toda de hipertiroidismo pode estar presente em qualquer causa, exceto na presença de oftalmopatia ou dermopatia de Graves, isso. que aí seria um sinal específico de Graves, patognomônico até, né? Mas esses sinais adrenérgicos, né? Esses outros, até a aceleração do crescimento, maturação óssea, qualquer causa de hipertiroidismo vai levar igual. Lembrando que nas crianças, o hipertiroidismo geralmente ele vai ser muito sintomático. Geralmente vai ser um quadro bem florido, né? Porque Costuma a ser gente mais tem florido. o paciente idoso que muitas vezes tem aquele hipertiroidismo apático com poucos sintomas. Na criança, geralmente é um hipertiroidismo franco do ponto de vista laboratorial e muito sintomático. No adulto mesmo, às vezes a gente pega pacientes com um quadro laboratorial bem alterado e que não tem tanto sintoma assim. Na criança é mais difícil. Pode ter, mas é mais difícil acontecer. Certo. E aí, laboratorialmente, a gente vai ter o padrão clássico. A gente vai ter uma queda do TSH, no caso, o hipertiroidismo franco, com aumento do T4 livre e do T3, podendo haver aquela situação também de T3 tireotoxicose. T3 toxicose, na verdade. Que você tem só a elevação do T3 com a queda do TSH, mas com o T4 livre ainda normal. Então é importante, na suspeita, solicitar os 3. Reforçando que geralmente a gente vai ver associado o TSH suprimido com eles elevados na criança. Isso. A gente não tem uma incidência tão alta de hipertiroidismo subclínico nessa faixa etária. Pode acontecer, pode ter, mas é mais menos raro. frequente. É Seria menos só o TSH suprimido. Isso. E aí, sempre lembrar que como é uma condição um pouquinho menos frequente, às vezes a gente vê muito pessoal em dúvida, chegando com algum quadro laboratorial assim, meio esquisito, aí fica achando, é resistência hormotiroidiana, é tirotropinoma, é alguma coisa assim. Veja, se Graves já é raro, tirotropinoma na infância praticamente não existe. Resistência ao hormônio tiroidiano acaba numericamente sendo até mais frequente do que tirotropinoma na população geral, né? Então, Mas assim, aí o quadro laboratorial é diferente. é diferente, mas só para lembrar o pessoal que assim, não pensar que a causa mais frequente é primária, a doença da tireoide, a gente não vai encontrar laboratório de hipertiroidismo central, essas coisas aí fica um pouco mais esquisito ainda, tá? Isso. E aí fechei o diagnóstico clínico laboratorial. Isso, do hipertiroidismo. Como é que seria agora a parte de definição etiológica, Eric? Solicitar o TRAB igual a gente faz no adulto. Se você solicita o TRAB, esse TRAB veio positivo, você está diante de um paciente com doença de Graves. Certo. Se ele deu negativo, e aí a gente tem recomendações da diretriz de 2022 europeia sobre o tema, eles orientam que você repita novamente esse TRAB posteriormente. Se continuar negativo, aí você pode partir para exames de imagem, como ultrassonografia, cintilografia de tireoide. Eles dão preferência à ultrassonografia com Doppler, tem que ter o Doppler para você ver, você vai ver o bócio e a hipervascularização, né? E aí você tem um bócio com hipervascularização numa criança, né, com quadro típico, você aí, isso aqui é doença de Graves. Agora, na dúvida, se ainda tiver dúvida, aí você partiria para a cintilografia, que aí você iria ver uma hipercaptação de iodo por essa tireoide. Principalmente se eu tiver nódulo, tiver que definir se é um nódulo quente, nódulo frio. Se tiver nódulo, aí você vai precisar da cintilografia. Não tem como, pela ultrassom é complicado, não tem como. Aí você precisa dar cintilo para ver se tem ali um bócio nodular hipercaptante, que seria a doença de Plummer, ou um bócio multinodular hipercaptante, seria mais raro ainda, né? Na cidade. Pensar que essa ultrassonografia, às vezes, pode ter aspecto de pseudonódulo também, mesmo se tratando de Graves, né? Então, assim, é interessante essa abordagem de você fazer a abordagem laboratorial antes de fazer a ultrassonografia, porque se você não dosou TRAB antes, por alguma razão, e botou ultrassom na frente, você pode acabar se confundindo ali e se agarrar com a hipótese que você já desenhou antes, né? Valorizar demais um nódulo que não é um nódulo, né? E ficar na dúvida. Um ponto importante é a urgência que a gente vai ter em fechar esse diagnóstico para começar a tratar essa criança. A diretriz europeia toca nesse ponto mais de uma vez de que a gente tem que começar logo o tratamento, até pelos impactos que isso vai ter em relação a crescimento, desempenho escolar, como o Eric citou. Essa criança, quando busca ajuda, ela já vai estar algum tempo em hipertireoidismo. Se você ainda perde mais tempo nessa investigação, ela pode acabar tendo um prejuízo maior associado a essa condição, a essa comorbidade. Então,
corre ali, TRAB já pode fechar o diagnóstico. Se o paciente já Isso. tiver alguma manifestação de Graves antes disso, ortopatia, dermopatia, bócio difuso com sopro, você até pode fazer um TRAB para ver prognóstico em relação à resposta à tionamida, Isso. fazer o acompanhamento, mas você já vai ter o diagnóstico etiológico ali só examinando Isso. esse paciente. O problema é quando o TRAB dá negativo mesmo. Se você faz ultrassom, esse ultrassom não lhe ajuda, porque aí você tem que pensar nas outras possibilidades, até mesmo causas congênitas de Sim. hipertiroidismo, como o síndrome Kuhn-Albright, por exemplo, que Isso. pode vir associado, vai dar um padrão laboratorial igual, vai dar um bócio difuso, mas você vai ter o TRAB negativo, mas geralmente você vai ter outros comemorativos. Manchas de café com leite, displasia fibrosa, puberdade precoce, tem outros achados. Dificilmente você vai ter só o hipertiroidismo. Então a clínica vai ajudar. Certo, fechei o diagnóstico. A criança tem hipertireoidismo causado por doença de Graves, está lá, TRAB positivo. Qual é o tratamento inicial recomendado? Vamos fazer aqui uma comparação, certo? Quando a gente está diante de um paciente, de um adulto com hipertireoidismo por doença de Graves, dependendo do país, Estados Unidos, Europa, Brasil, há um pouco de divergência sobre qual seria o melhor tratamento inicial. Há quem prefira radioiodo, há quem prefira, como é o nosso caso aqui, tionamida. Na criança, também fica essa questão a gosto do freguês, ou a gente tem um tratamento inicial preferencial para esse público? A preferência é tionamida, né? Que Certo. na criança eles têm alguma reticência em relação ao radiodo, né? Existe um certo temor em relação, a gente pode discutir um pouquinho a abordagem do radiodo na criança e no adolescente. Existe a questão também de você poder ter algum quadro transitório, de você conseguir controlar. Agora, a resposta à tionamida na criança também não é muito boa. Então, assim, a gente já está falando dessa certa urgência em abordar e controlar a função tiroidiana. A tionamida vai demorar um certo tempo para conseguir essa resposta, né? Proporcionalmente, a dose de tionamida é maior em relação a peso do que a gente usa no adulto. Tem os efeitos colaterais esperados com tionamida. Então, se você tem um Graves, a gente pode discutir um pouquinho sobre iodo, mas aí talvez não tenha tanto problema com iodo, como tem com outras situações da criança, né? O pessoal da pediatria tem muito receio com radiodo. Acaba que tionamida, por esse receio, a tionamida acaba sendo, pelas diretrizes, a escolha. E da tionamida, né, Luciano? O metimazol. Isso, que né? aí segue a mesma linhagem da questão que a gente recomenda para adulto, né? O metimazol, ele tem a vantagem de ser administrado em uma única tomada, se precisar você pode dividir, mas em geral uma única tomada pode fazer. Tem uma maior eficiência em relação ao próprio Tiuracil, que seria outra alternativa, né? Então, não sei. E a questão do efeito adverso também, que o propil tem aquele temor da insuficiência hepática. Né? Embora o tapazol também possa dar doença hepática, geralmente é colestase e é reversível assim que você para a droga. E o propil você teria mais problema. Esse dado a gente não tem com tanta frequência na infância, né? Assim, a gente tem bem em adulto, até já o último guideline ele coloca que propil e metimazol teria mais ou menos a mesma incidência de efeito colateral hepático. É controverso, né? Tem algumas diretrizes que botam dados diferentes. A dose, como tudo em pediatria, Por seria quilo, baseada né? no peso do paciente, Maria. né? Começar ali com dose mais baixa, 0,25 mg por quilo, ou até uma dose de 0,5 mg por quilo naquele paciente que tem um quadro mais florido, um hipertireoidismo mais grave inicialmente. A diretriz fala até em 1 mg por quilo num paciente com um quadro realmente muito, muito grave. E aí o que eu achei interessante é que quando a gente fala em Graves na infância, tratamento, a diretriz ela cita mais a possibilidade de block replace do que, por exemplo, no adulto, né? Fazer tionamida e fazer levotiroxina. Acho que é uma ideia de que, de repente, você não vai conseguir colocar uma dose tão bem ajustada de tionamida para aquele paciente, vai acabar levando a um hipotireoidismo e vai ser necessário começar uma dose de levotiroxina para que ele se mantenha no tratamento com droga antitireoidiana. Então a diretriz ela chega a comparar o que seria melhor, começar uma dose mais baixa de tionamida e ir titulando ou fazer bloqueio e reposição. É óbvio que a gente vai preferir, né, mais seguro, fazer dose titulada. Inclusive ele cita trabalhos que comparou em termos de controle, não houve diferença, mas em termos de efeitos adversos, houve mais quando você fez o esquema block and replace, né? Quando você fez começar uma dose alta e assim que o T4 livre normalizar, você jogar ali a levotiroxina, você vai ter mais efeitos adversos. Sim. E o tratamento fica mais complexo, né? Para você orientar isso se de repente é um médico não especialista que está conduzindo, né? Até para o especialista fica mais difícil. Com certeza. Isso, aí você, no caso,
Na maioria das vezes, a gente vai começar com a dose 0,25 e aí você vai titular essa dose. Eu acho que é importante falar também dessa titulação, como é que ela deve ser. Né? O que a diretriz ela recomenda é que você reavalie a função tiroidiana já após um mês. Nos primeiros 3 meses, você faz a avaliação mensal. Só que tem que ter cuidado, porque aí já é igual a do adulto. Você não vai olhar o TSH. Isso. O alvo inicial. Esqueça o TSH nos primeiros 6 meses de tratamento. Né? O que você vai olhar é o T4 livre. Você quer normalizar o T4 livre, baixar esse T4 livre para níveis normais. O TSH ele demora a normalizar. Isso é a mesma coisa para o adulto, a mesma coisa para a criança. Né? Então vamos lá observando a cada mês o T4 livre. O T4 livre não caiu ainda, aí você pode aumentar a dose, né, em torno de 25%. Então, se a criança está usando 10, você pode aumentar para 12,5%. Ou o contrário, caiu demais o T4 livre, você pode reduzir a dose em 25%, até em 50%, dependendo, né, do quanto seja essa queda. A dificuldade é logística também, né? A gente só tem Tapazol de 5 e de 10. Né? Então, assim, o Tapazol é o nome comercial, né, do metimazol, mas todo mundo conhece por Tapazol mesmo, não tem muita dificuldade. Mas a gente só tem 5 e 10 e aí partir não é tão assim, não tem tanta evidência, né? Acaba tendo que fazer isso, né? Eu vou fazer 7,5, aí eu vou ter que fazer um comprimido de 5, mais meio de 5. Será que isso vai dar certo? Na prática, a gente vê muito seguir o que a gente também faz em adulto. Você pode fazer alternar a dose de um dia para o outro, você pode fazer 10 um dia 5, 10, um né? dia 5 para tentar o 7,5. É uma abordagem viável. E lembrando, se é uma criança que está muito sintomática em relação a questões adrenérgicas, há a possibilidade de associar um beta-bloqueador nessas primeiras semanas de tratamento até que os hormônios tireoidianos sejam melhor controlados. Cuidado se a criança tiver asma. Ele fala isso, né? Assim, a gente tem alguns dados em adultos que você pode usar os beta-bloqueadores cardioseletivos, né? Você evitaria essa questão em relação à asma. Mas aí criança acaba tendo uma prevalência maior de sintomas respiratórios, né? Eles citam propranolol e atenolol como possibilidades, né? E aí para asma seria mais complicado. Maravilha. Agora lembrar que vai suspender quando a criança normalizar o hormônio tiroidiano. Quando ela normalizar o T4, você suspende o beta-bloqueador. É só durante enquanto você aguarda a tionamida fazer efeito e diminuir a produção dos hormônios tiroidianos. Então, pessoal, até aqui nós falamos de pontos super importantes da abordagem de Graves na infância, prevalência, como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento inicial desses pacientes. Mas outros tópicos também muito importantes seriam o tratamento com radioiodo, tiroidectomia, ou naquele paciente que vai fazer droga antitireoidiana, que seria a primeira escolha, até quando manter esse tratamento com tionamida. Caso você queira acompanhar o restante dessa discussão com a nossa equipe, conferir o nosso podcast completo, ele está disponível na nossa plataforma de cursos, link está logo abaixo desse vídeo, a gente espera você por lá.